Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu estou feliz de estar aqui. Às vezes é muita correria para a gente vir, né? Deixa eu abrir meu Smart Folha. Para poder acompanhar. Amém? Então vamos ler. Abre aí comigo o segundo carta a Corinto, a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o verso 17. Amém? Obrigado, queridas. Segunda Coríntios 4, verso 7. Amém? Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não a nós. Eu vou ler de novo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu te peço que agora o Senhor venha ministrar nosso coração, como o pastor Roberto acabou de orar, que o Senhor, Espírito Santo, tome a frente. Senhor, que eu seja apenas um instrumento. Prepara a boa terra do coração para que a semente da palavra venha produzir e seja, Senhor Deus, um tempo de aproveitamento, de crescimento, de alinhamento, Senhor Deus, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas interessantes na palavra de Deus, como Deus trabalha, Deus sempre é muito didático naquilo que Ele ensina. E Deus, Ele estabelece essa maneira de estar ensinando, de estar passando, e Ele faz isso de uma maneira muito alegórica, né? Ele coloca muitas figuras, muitas alegorias, para que a gente pudesse entender, para que a gente pudesse guardar aquilo que Ele estava querendo dizer. A gente tem que lembrar que 90% da Bíblia, né, até ela ser escrita, ela era passada oralmente, né? As pessoas passavam uma para outra, né, contando as histórias. Então, se tivesse as figuras, era mais fácil o aprendizado. E o Senhor coloca isso. E Ele sabe que a gente aprende e a gente guarda na memória, né, as coisas, o aprendizado muito mais fácil com figuras. Se você vê a Bíblia toda, baseada ou mostrada muitas vezes com figuras. E uma das figuras mais conhecidas, uma das maneiras de Deus mais tratar as nossas próprias vidas, é nos chamar de vasos. Né, e colocar e comparar com o vaso, o barro, o vaso e o oleiro. Todos nós já ouvimos essa pregação, todos nós já vimos, já lemos isso. Para nós hoje aqui, né, é algo meio distante você falar de oleiro, de barro, né? Parece uma coisa bem assim, artesanato, né? Para nós entra como artesanato, para eles não, para eles era um utensílio doméstico, né? Para eles era o que eles usavam todo dia para tudo. Eles cozinhavam em panelas de barro, eles guardavam comida em vasos de barro, eles guardavam água em cântaros de barro, eles usavam o cântaro e o barro, o vaso, para muitas coisas. Para nós hoje não, a gente usa, né, outras coisas, o vidro, o ferro, o alumínio e tantas outras. Naquele tempo eles tinham muito isso. Então, quando o Senhor estava comparando com o vaso de barro, Ele estava dizendo de algo que as pessoas usavam sempre, que as pessoas tinham o hábito de ter em casa. Oleiro era alguém muito conhecido, havia vários oleiros dentro de uma cidade, porque do mesmo jeito que aquele vaso era feito, era um utensílio comum, também era frágil, quebrava. Né? Então eles tinham várias vezes comprar vasos, fazer, porque o vaso quebrava como é hoje. Você pega um vaso de barro, né? A gente não quebra, porque geralmente os vasos de barro são colocados como artesanato, mas imagina você usar aquilo todo dia, cai da mão, quebra, né? Então tinha muitos oleiros, o povo tinha essa noção, né? Sabia o que Deus estava querendo dizer quando falava aqui sobre o vaso, sobre o oleiro e sobre o barro. Mas para nós eu queria falar 3 pontos só hoje sobre isso. Eu gosto muito desse texto, eu gosto muito de falar sobre isso. E eu fiquei em casa meditando, né, sobre o que eu falaria, né, como que seria, o que eu falaria. Porque Deus, quando eu já orei para vir, Deus já tinha falado para mim que era para eu falar sobre vaso.
de barro. E eu falei, então tá bom, agora me fala o quê? Porque eu tenho tanta coisa para falar. E eu falei assim, não é uma aula, é um culto. E é um culto rápido, né? Eu falei, então não dá para eu falar muita coisa. E Deus falou para mim, eu quero que você fale essas 3 coisas. A primeira coisa, né, é o barro deve ser amassado. Como assim, apóstolo? Não tem como se fazer o oleiro trabalhar o barro se o barro ele não tiver amassado, se ele não tiver triturado. Então você vai primeiro entender que o Senhor vai sempre precisar do pó da terra, para que Ele possa moldar você. E aí Ele vai pegar você, que é pó da terra, que o Senhor te fez como pó, você é pó, e o Senhor vai ter que pegar você, e Ele tem que pôr água. Porque o barro, pó não é barro. O barro só se torna, o barro só acontece com o pó com água. Quando você joga na terra a água, aí ela forma o barro. Você é terra. A palavra de Deus, ela é água. E quando Deus traz isso sobre as nossas vidas, você vai falar assim, eu virei barro. Exatamente, você virou barro. Só que você ainda não está pronto para virar vaso. Por quê? Porque o oleiro tem que trabalhar o barro. Ele tem que amassar e misturar. E ele vai trabalhar isso em você. Porque quanto mais o barro é trabalhado e misturado, menos trinca ele vai ter na frente. Então Deus vai ter que trabalhar você, misturar você, de tal ponto que o barro vai ficar uma coisa só. A água vai penetrar na terra, a terra fica na água, e aquilo mistura de tal ponto que aí até a hora que ela vai dar uma liga completa. Sabe, às vezes a gente acha que todo mundo vai virar vaso. Não, irmão. Tem gente que Deus não consegue trabalhar, porque Deus vai ter que vir com a mão de oleiro para amassar você. E amassar é bom? Nem sempre, irmão. Porque a mão do oleiro ele vem. A mão do oleiro é suave para trabalhar com a gente, para trabalhar no vaso, na hora que ele está misturando, não. A mão do oleiro ela vai ser frágil, ela vai ser mais maleável quando ele estiver moldando você. Mas quando ele está misturando, ele tem que pôr força, ele tem que quebrar, ele tem que tirar aquilo que ainda é caco, aquilo que ainda tem parte de você, aquilo que ainda tem pedacinho seu. Deus vai ter que quebrar, mesmo com a água te amolecendo. Sabe, a palavra de Deus, ela amolece a nossa vida para que Deus possa amassar. Quanto mais duro você deixa, ou melhor, em outras palavras, quanto menos você deixa a palavra de Deus entrar em você, mais difícil é para você ser amassado. Quem está entendendo? Então, quanto eu me rendo a Deus, para que Deus trabalhe a minha vida, mais depressa eu vou ser moldado, eu vou ser amassado. Sabe, irmãos, e Deus, quando eu estou falando que a mão de Deus vem pesada para nos amassar, nós nunca podemos esquecer que Deus é amor. Que Deus ele não vai nos ferir, mas Ele vai nos transformar. Então é uma maneira de Deus, sim, agir em você. E há muitas pessoas que quando chega nesse processo, foge. Quando chega nesse tempo que Deus está amassando, resolve ir embora. Eu estava agora falando com o pastor Roberto sobre as situações que eu passo com o curso de homens, né? Já há muitos anos eu dou curso para homens. E eu estava falando para ele, eu falei, pastor, curso de homem é um negócio tão engraçado. Por quê? Porque os homens, quando você convida, os homens eles vão assim meio que as mulheres empurram. Né? Difícil você ver o homem falar assim, eu vou com a maior alegria. Não, eles vão porque a mulher dá um empurrão nele. Fala, vai ter o curso, você tem que ir lá, hein? Porque depois vai ter o das mulheres, né? Ou senão a mulher fala assim, olha, eu já fiz o meu, agora você tem que fazer o seu. Ah, não, isso, só lá em Jacareí, aqui não acontece. Aí os homens vão. E o que acontece? Chega aquela turma. Eu falo assim, é engraçado, você pega a turma lá, vem 15 homens. E aí no decorrer do curso, no andar do curso, quando Deus começa a amassar, os homens vão, aí começa a vir o show das desculpas, né? Aí a desculpa toda a aula. Gente, tem gente que, olha, é especialista em desculpa. E aí vai indo. Aí aquele começou com 15,
Quando você vai entregar o certificado, você entrega para 5, 6. Por quê? Por quê? Porque quando Deus começa a tratar e amassar, nem todo mundo aguenta o tranco. Por isso que eu falo, nem todo mundo é vaso na igreja. Nem todo mundo é vaso. Às vezes eu escuto pastores falando assim, nós somos vasos na mão do oleiro. Falei, nem todo mundo é. Tem gente que ainda está bem barrinho ainda. Ainda está aquela laminha muito sem vergonha. Porque não deixa Deus misturar, não deixa Deus trabalhar. E aí essa pessoa ainda não foi amassada, não foi misturada. Aí, apóstolo, mas Deus machuca? De jeito nenhum, irmão. Quanto mais depressa a gente deixar Deus trabalhar a gente, mais depressa você vai ser moldado. Deixa Deus te amassar. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Talvez o que você esteja passando hoje é Deus amassando você. É Deus preparando você. É Deus trabalhando o que você está vivendo. É Deus trabalhando, moldando, na verdade moldando não, amassando você. Amassando, fazendo ainda a palavra fazer parte de você. Porque a palavra ela tem que fazer parte da minha vida. A palavra de Deus ela tem que ser uma base para mim. Eu tenho que deixar Deus trabalhar a minha vida e a palavra fazer parte. Eu tenho que viver, a palavra tem que estar em mim. Quando eu vejo isso acontecer, o barro vai ficando no ponto certo. Para entrar a segunda coisa, para que a mão do Senhor comece a me moldar. E aí Deus começa a moldar. E aí, irmão, para Deus começar a nos moldar, Deus vai pôr forma. Molde é forma, é pôr forma. E para isso, para Deus pôr forma em mim, qual é a forma ideal que o homem tem que ter? O próprio apóstolo Paulo fala, nossa forma, a forma que nós precisamos ser, é Jesus. Então o Senhor vai trabalhar a minha vida, Ele vai moldar em mim, para que a cada dia eu fique mais próximo de Jesus. E Ele vai formar em mim, Ele vai moldar a minha vida. E é interessante como Deus faz isso com a gente. Porque cada um de nós temos o Senhor como padrão, é verdade, é ali que eu tenho que chegar. Mas Deus vai me moldando. E Deus respeita aquilo que nós somos. Deus é tão maravilhoso que Ele respeita a tua personalidade, a sua maneira. Por isso que cada vaso na igreja é diferente um do outro. Se você já passou pela fase de Deus te amassar, a fase de ganhar molde agora, é Deus começar a formar Jesus em você. E Ele respeita a sua personalidade, o jeito que você é. Nem todos, nós não somos, Deus não faz. Né? Deus não monta uma fábrica de coxinha. Né? Você já viu? Coxinha, quando vende, tem que ser tudo igualzinho, pesadinho, tudo igual. A igreja não é uma fábrica de coxinha. Deus não tem todo mundo igualzinho. Todo mundo é diferentinho. Todo mundo tem o seu formato, tem o seu molde. Nós temos o molde principal, que é Jesus. Mas o Senhor vai nos moldando no decorrer da caminhada. Deus vai fazendo, e Ele respeita o jeito que é. Aquele que é mais quietão, aquele que fala mais, aquele que brinca, aquele que é mais sério. Deus vai transformando a gente a cada dia. É deixar Deus moldar, é deixar Deus transformar, é deixar Deus trabalhar a minha imagem, para eu ser cada dia mais semelhante a Ele. À medida que eu deixo Deus ir me moldando, Ele vai fazendo de mim vaso. Então tem vaso que é mais gordinho, cabe mais coisa. Tem vaso que é mais magrinho, cabe menos. Outro dia eu falei isso, uma pessoa falou assim, mas o mais gordinho ganha mais do que o que ganha menos. Eu falei, Deus não olha assim. Deus olha o topo. Se o gordinho está cheio até em cima, e o magrinho está cheio até em cima, é o que Deus quer. É o que Deus quer, porque Deus está respeitando a personalidade. Você entende o que eu estou dizendo? Então não é, se o gordinho está pela metade e o magrinho está cheio, o magrinho está ganhando o gordinho. Não é pela quantidade, mas é a medida. Não é pela medida, mas é o topo que eu estou chegando. Aquilo que eu deixo Deus trabalhar a minha vida. Aquilo que eu estou recebendo de Deus. Aquilo que Deus está me moldando a cada dia. Por isso que Ele olha a sua personalidade e o jeito que você é. Ele olha para você e Ele vê o jeito que você é. E aquilo que Ele pode moldar em você.
Sabe, irmãos, quando a gente fala isso, é Deus trabalhando nossas emoções, nossos sentimentos, coisas que precisam mudar em nós. A gente ainda é muito cheio de mimimi, muito cheio de feridas. Sabe, eu não estou dizendo um mais novo crente, ou um crente mais velho, não, estou dizendo todos nós temos os nossos mimimis, as nossas mazelas, né? Todo mundo tem a sua chatice de estimação. Ou não? Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem o seu jeito. Deus respeita isso na gente? Respeita. Deus, ele vai moldar a gente. Só que Deus vai tirando da gente aquilo que impede a gente de ser cheio. E esse é o principal momento de Deus. Por quê? Porque Deus, ele te prepara para uma coisa. Ele faz, ele te molda. Primeiro ele te amassa, depois ele te molda. Para quê? Para que você seja cheio. Ele vai derramar em você algo. Só que ele vai moldar você. À medida que eu deixo ele me moldando, à medida que eu vou deixando e pegando a forma que ele quer, ele vai transformando a minha vida. Sabe, irmãos, para você poder entender, você tem um chamado de intercessor. Deus vai te encher de uma medida de intercessor. Então você vai ser um vaso com uma medida como intercessor. Ah, meu chamado é de levita, de músico na casa de Deus. Então, Deus vai moldar você nisso e Deus vai fazer você ser um vaso nessa medida, diferente do intercessor. O intercessor tem uma medida, o levita tem outra medida, o professor da escola dominical tem uma medida, o pastor tem uma medida, o diácono tem uma medida, o presbítero tem uma medida. Por quê? Porque são medidas que Deus vai fazendo, são vasos que Deus vai dando. E conforme o meu chamado, conforme aquilo que Deus está me designando para fazer, vai ser a porção que eu vou receber. Ninguém recebe porção trocada. Deus não vai dar uma porção para você que não vai te completar. Mas está ligado a quê? Está ligado ao teu chamado. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Qual é o teu chamado? Conforme o teu chamado, vai ser a tua medida. Vai ser o quanto Deus vai fazer você. Tem gente que Deus vai fazer mais bujudinho. Tem gente que Deus vai pôr menor. Por quê? Conforme o chamado. Ai, apóstolo, mas aí eu sou pequeno. Não, irmão. Todos nós somos importantes no chamado de Deus. Todos nós somos importantes. Não existe ninguém um maior que o outro. Não há, gente, não existe isso. O que existe muitas vezes são responsabilidades, uma maior do que a outra, mas funcional. Todos nós somos iguais. Não tem. O apóstolo está pregando hoje. Ele está... Não, irmão, se não tivesse chegado alguém aqui para abrir a igreja, para preparar aqui, eu ia ficar lá fora sentado. Qual é a diferença? Nenhuma. Só que eu vim com uma função e o irmão chegou com outra função. Você está entendendo? E quando as funções se encaixam, flui o Espírito. Então Deus vai te moldar conforme o teu chamado e fazer de você o vaso que Ele vai moldar conforme Ele quer. Então não pense que você, eu sou um vaso mais pequenininho. Não, irmão. Outro dia uma pessoa falou para mim assim, eu sou um vaso muito pequeno. Eu falei assim, você já viu o vaso de alabastro? Eu falei, a Bíblia fala do vaso de alabastro que carregava um perfume caríssimo. Que Maria quebrou o vaso de alabastro. O vaso de alabastro é pequenininho assim. Quando eu ganhei, Silvana ganhou um vaso de alabastro de Israel. É uma pedra assim, ela é uma pedra na verdade, né? Ele é feito de uma pedra polida assim. E é um negocinho assim que eu nem mexo. Porque do jeito que eu sou desastrado, eu tenho o maior medo de quebrar aquele negócio. Então eu nem mexo. Eu sei que está lá no escritório, lá, eu olho para aquilo lá, eu nem ponho a mão naquilo. Mas eu sei que ele é super sensível. E ali dentro vai um tesouro, vai um presente. Ali dentro ia um perfume mais caro que existia na época. Sabe, irmãos, não importa o tamanho.
Importa a minha disposição para que Deus faça. Nunca se sinta um vaso menor do que o outro. Nunca olhe para você como se você não fosse útil. Nunca olhe que o outro é melhor do que você. Não, eu volto a dizer, talvez o outro tenha áreas de maior responsabilidade do que a sua. Mas a sua parte, a sua função é tão essencial quanto o outro. Você está entendendo, irmão? Isso é ser moldado. Isso é ser transformado. Isso é entender o chamado. Isso é viver o que Deus tem colocado para a gente. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você. Primeiro, você é amassado. Segundo, você é moldado. E terceiro, você é forjado. O que é ser forjado? Forjado é colocado no forno. Porque se o barro é amassado, depois o barro é moldado, mas se ele não passar pelo fogo, ele se desmancha. O fogo vai fazer ele ficar forte. O fogo vai fazer ele ficar resistente. O fogo vai fazer ele ficar útil. Porque um vaso que ficou só moldado e não passou pelo fogo, qualquer coisinha ele perde a forma de novo. Qualquer situação ele vira barro de novo. O oleiro ele consegue moldar enquanto está barro. Quando ele coloca no fogo e aquele vaso passou, é forjado, ficou duro, resistente, ele não pode mais mudar a forma. A forma que sair ali é o que ficou. Porque só vai ter um jeito de fazer, é quebrar. Então, forjar, ou passar pela fornalha, ou passar pelo fogo, é uma das maiores provas que a gente vai viver. Por quê? Porque Deus vai trabalhar a vida da gente nisso. Passar pelo fogo. E aí eu queria falar duas coisas do fogo, né? Primeiro, falar do fogo como prova. Como a gente ser provado, a gente passar por fogo. Provação é diferente de tentação. Tentação vem do diabo. E a tentação só tem um intuito: tirar você do plano de Deus. Né? Dentro do contexto do que eu estou falando, a tentação, ela quer mudar a sua forma. Ela quer te levar à forma primitiva de pó. A tentação é para isso. Agora, quando eu sou provado, é Deus colocando e me desafiando. É Deus me colocando em posições para ver como eu estou reagindo. E Deus vai nos colocar no fogo para olhar para nós e ver como é que a gente reage diante das situações. Conforme você vai lidando com o fogo, como você se mostra com o fogo, é que você vai mostrar quem você é. Como está seu coração. A aprovação não é para Deus, a aprovação é para você. Quando você é provado, Deus vai olhar e fala assim, quando você é provado e você vence, Deus vai falar, olha, você venceu. Você tinha muito mais força do que você imaginava. Quem está entendendo? Quantas vezes você já passou por situações que você achou que você não ia conseguir passar? E aí chega no final, você passou, você venceu. E a sensação que você tem é que você descobriu que você era muito mais forte do que você imaginava. É ou não é? Você olha para a situação e fala, nossa, eu imaginei que eu nunca ia conseguir passar por isso. Irmãos, eu já vi tanta gente falar assim, fica sabendo de alguém que passou por uma situação. Aí a pessoa fala assim, eu não sei se eu aguentaria passar por aquilo, não. Aí passa um tempo, aquela pessoa que falou isso, às vezes passa por coisa até pior. Aí você olha e chega para ela, já aconteceu disso, eu chegar e falei assim, você disse que você não aguentava. Ele falou, é verdade, né? Como Deus nos sustenta. Por quê? Porque quando a gente é provado e a gente fica ali, o fogo de Deus só nos dá resistência. O fogo de Deus me faz ficar forte, o fogo de Deus me faz ficar firme, o fogo de Deus me faz aguentar o tranco. Um vaso que sai dessa provação, Deus pode confiar, e aí Deus vai colocar nele o que é precioso. O vaso, ele precisa passar pelo esse fogo da provação. Ele precisa passar por isso. Por isso, meu irmão, não se entristeça, não entre em pânico, não fique
preocupado ou achando que está acontecendo alguma coisa, Deus vai provar você, porque Ele quer que você vença. Amém? A gente fala o amém meio assim, né? Ai, não queria passar por isso, né? Mas... Por quê, irmão? Porque a gente sai muito mais forte no final. Imagine que o vaso entra como um barro mole, moldado, mas ainda mole. Quando ele sai do outro lado, ele sai resistente. Ele pode ser usado onde quiser colocar ele no forno de novo, quiser colocar ele no fogo, quiser colocar água nele, quiser colocar o que quiser nele. Depois que ele passou pelo fogo, ele é resistente. Deus está procurando vasos resistentes nesses dias. Sabe, há muita gente que quando chega no período de passar pelo fogo, perde a forma. O vaso ainda está muito ruim. Deus às vezes coloca aí o vaso naquela hora que ele tinha que pegar a forma de Cristo e ficar ali. Ele deforma, ele perde. E aí Deus tira de lá e fala, não está pronto ainda. Vamos lá de novo para o processo. Vamos amassar de novo, vamos moldar de novo. E Deus vai. Foi isso que Deus mostrou para Jeremias, quando em Jeremias 18, ele manda Jeremias descer à casa do oleiro, e o oleiro está trabalhando, e de repente o vaso perde a forma, e o oleiro amassa de novo, e o oleiro começa tudo, e Deus fala, é assim que eu estou fazendo com Israel. Sabe, irmãos, e Deus faz isso na nossa vida, em áreas da nossa vida. Tem áreas, irmão, que você vai super bem. Rapidinho você vira um vaso. Aí tem áreas na tua vida que se você não ficar esperto, você vai passar a vida inteira sendo moldado, amassado, moldado, amassado, moldado e amassado. Por quê? Porque não deixa Deus forjar você no fogo. Não deixa Deus provar você. Sabe, tem um pastor que eu conheço, que uma das áreas mais difíceis de tratar na vida dele era a área financeira. Por quê? Porque ele tinha vindo de uma estrutura de que dinheiro era fácil. E tudo era muito fácil. E de repente Deus tirou e falou, agora eu vou moldar você, vou preparar você, vou colocar você numa forma correta. Aquela não era correta, agora eu vou fazer. E aí, irmão, Deus amassou, Deus moldou e Deus vai colocar no fogo. Como que Deus faz isso? Como que Deus vai provar o coração dele se o dinheiro ainda é o senhor dele? Tirando o dinheiro. Aí Deus começa a tratar a área financeira do irmão. Ah, meu querido, a primeira vez que Deus fez isso, o bicho espanou. Aí, não acredito nisso e não sei o que. Eu falei, bom, a escolha é sua. Não, que não sei o que, não sei o que. Foi. Sabe o que Deus fez? Deus não briga, meu irmão. Deus ele não vai brigar com você. Porque Deus deu um negócio para você chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio, Deus tirou dele e deu para você. É uma parte dele. O livre-arbítrio é a escolha sua. Deus não vai brigar com o seu livre-arbítrio, por isso é a sua escolha. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus ele sugere, Deus ele põe diante de você. E ele falou, isso aqui é o melhor, isso aqui é o que eu quero para você. Mas esse aqui é o ruim, mas você escolhe. O que eu quero, o que é bom, é isso aqui, mas escolha você. E por incrível que pareça, tem muita gente, a grande maioria, escolhe o ruim. E aí ele escolheu, Deus amassou, porque ele foi, Deus amassou, amassou e amassou. Quando eu achei que já estava bom, Deus amassou de novo, Deus amassou de novo. Quando eu achei que estava bom, Deus amassou mais um pouquinho. Aí Deus pôs de novo, fez um molde de novo. Aí quando estava dando molde, aí Deus me avisou, eu vou tocar nessa parte de novo. Porque ele precisa passar por isso. É a fornalha. É onde ele precisa ser forte. E eu chamei ele e falei, Deus vai fazer isso. Então você se prepara. E avisei, claro com ele, olha, vou te avisar. Você vai passar, como diz os Penteca, o estreito com Deus agora.
Falei, Deus vai tirar todos os seus apoios, Deus vai apertar financeiramente, você vai viver e vai entender o que é ver o pão que Deus vai dar. Eu falei assim, Deus não vai deixar você mendigar e não vai faltar o pão, mas nunca vai sobrar, até o processo terminar. Aí, irmão, você acha que é fácil ouvir isso? Eu, quando falei isso tudo para ele, na minha intenção, eu falei, ele vai espanar de novo. Ele falou, eu vou aguentar o tranco. Eu falei, então vamos. Ah, irmão, não deu 3 meses. Começou Deus a tirar todos os apoios. Pá, 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 vai tirando. E a coisa foi ficando, e vai ficando, e vai perdendo. Aquele dinheiro que estava guardado vai indo embora. Aquele negócio que estava ali, vai perdendo. Aquela situação que estava ali, vai indo embora, vai perdendo. Chega a hora que fica na dependência de Deus. Toda a influência de Mamon vai embora. A única independência que tinha era de Deus. É dobrar o joelho, é clamar pelo Senhor. É descobrir Deus. Ah, mas é o diabo? Não, irmão, é Deus. É Deus. Ah, isso é amor de Deus? Por mais doido que seja, é. Por quê? Porque no final, ele sai mais forte do que isso. Quando o coração dele passou por isso, e o dinheiro não era mais a fonte da vida dele, mas Deus, aí Deus mandou eu ir lá, eu fui lá, e Deus falou para ele, hoje eu tiro você dessa fornalha. Porque o teu coração não é mais de Mamon, agora é meu. E Deus tem restituído. Ai, apóstolo, eu não consigo crer num Deus assim. Eu vou falar para você, se crê ou não creia, é assim. Se aceite ou não aceite, como diz lá na minha mãe falava assim, se você não gostou, arranca a calça pela cabeça. Mas Deus faz isso desse jeito. Hein? Por quê? Porque ele vai sair mais forte. Chega para falar com esse rapaz, chega para falar com esse pastor sobre dinheiro. Fale e pergunte para ele o testemunho dele. O que Deus tem tratado, o que Deus tem feito, o que Deus tem mudado a história dele. Sabe por quê? Porque ele se deixou ser tratado, forjado como vaso. Agora Deus tem se derramado sobre ele, porque Deus viu que ele é fiel. Todos os grandes homens de Deus passaram por fornalha. Todos os grandes homens de Deus passaram e foram forjados. Eu estou falando de dinheiro, irmão, mas tem gente que é forjado em outras coisas. Em trabalho. Em trabalho. Tem gente que o Deus dele é o trabalho. Sabe, tem gente que o Deus dele, hoje nós vivemos, sabe, esses dias Deus falou uma coisa para mim, de uma pessoa, eu estava orando e falando para Deus, que aquela pessoa, que coisa, eu olhava para aquela pessoa e eu via a idolatria nela, eu falei, mas aquela idolatria no quê? Idolatria do quê? Eu olhava e falei assim, eu não vejo ela idólatra com dinheiro, eu não vejo ela idólatra não sei o quê, Deus falou assim para mim, ela é idólatra no corpo dela. Eu falei, como assim? Deus falou assim, que hora que ela vai para a academia? Eu falei, sei lá. Eu perguntei para ela, 6 horas da manhã eu estou na academia. Eu vou 2 vezes no dia na academia. Aí Deus falou para mim, pergunta para ela o que ela come. Ah, só come coisa, aí é tudo fitness, tudo não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu perguntei para ela assim, você vai 6 horas para a academia, que hora que você levanta para orar? Ah, não dá tempo. Eu falei, quando você faz jejum? Ah, eu não posso fazer jejum, porque eu tenho toda a minha regra de alimentação. Aí Deus falou para mim, a idolatria dela é o corpo dela. É louco ou não é? Quem conhece gente assim?
Gente, confesso para você que eu fiquei espantado com isso. Eu nunca tinha visto. Eu falei assim, é um modelo de capeta novo. Então, sabe, irmãos, Deus vai nos forjar para tirar da gente essas coisas que não vão nos levar a sermos vasos. Depois que eu sou amassado, depois que eu sou moldado, depois que eu sou forjado, agora eu vou ser usado. Porque só depois que a pessoa passa por esse processo, é que Deus pode usar essa pessoa. Porque ela não vai perder a forma. Ela vai ter testemunho. Ela vai poder contar como é que Deus forjou ela. Ela vai poder contar como é que Deus amassou ela. Ela vai poder contar isso. Deus vai poder usar. Deus vai poder enchê-la do Espírito Santo. Porque quando o Espírito encher, não vai ter perigo de trincar. Não vai ter perigo de perder. Não vai ter perigo de quebrar. Enquanto esses processos não forem feitos, o vaso não pode ser usado. Quanto mais depressa você deixar Deus trabalhar, você nisso. Deus cuidar de você nisso. Deus preparar você nisso. Mais depressa, Deus vai poder te usar. Deus não usa vasos incompletos. Deus não vai usar vasos que podem rachar, porque um vaso que racha, um vaso despreparado, ele mais prejudica do que abençoa. Como Deus vai usar um vaso desse na igreja, se não está pronto? Sabe, irmãos, talvez você esteja aí dizendo assim, mas eu ainda estou lá na fase de ser amassado. Glória a Deus, irmão. O problema não são as fases que nós estamos passando. O problema é quando a gente não deixa e não quer e não se esforça para mudar de fase. O teu coração tem que desejar ser usado por Deus. Só que entenda que eu preciso passar por fases para chegar até onde Deus quer que eu chegue. Se você quer viver o que Deus tem para você, deixa Deus trabalhar a tua vida. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus trabalhar você. Deixa Deus colocar você no molde correto. Deixa Deus forjar você com fogo. O fogo é poderoso, irmão. Fogo, ele é sim um lugar de provação, mas o fogo também é o Espírito Santo em nós. Quando eu estou sendo forjado, quando eu estou sendo provado pelo fogo, eu não posso esquecer que as provações, elas estão por fora, mas o fogo de Deus, ela vai estar queimando por dentro. É o fogo do Espírito dentro de mim. É o fogo do Espírito no meu coração. É o fogo do Espírito me preparando por dentro. Um vaso que foi forjado, ele foi e passou por provações por fora, mas ele passou também pelo fogo por dentro. E aí ele é um vaso que pode ser usado. Vasos assim, irmãos, é que Deus tem procurado nesse tempo. Vasos nessa posição é que Deus tem clamado e buscado nesses dias. E eu queria que nessa noite você parasse e pensasse que tipo de vaso eu tenho sido. Ou em que fase eu estou sendo amassado, eu estou sendo moldado, eu estou sendo forjado, eu já estou sendo usado. Para terminar, só quero falar uma coisa, eu estou acabando sim. Quando a gente começa já a ser usado por Deus, já passou por outras fases. Acabou? Acabou? Não, por quê? Porque Deus sempre quer nos fazer um vaso maior. E como é que Deus começa nos fazer um vaso maior? Começa tudo de novo. Deus, ele vai nos quebrar para nos tornar pó. Sabe, irmãos, quando Deus faz isso, um vaso que já passou por essa fase, como é que Deus nos quebra? Deus coloca em nós o desejo de mais dele. Quando o teu coração começa a desejar mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, é o sinal que chegou a hora de Deus quebrar você. É o sinal que Deus vai quebrantar você. Está entendendo? Deus, ele não vai te quebrar com prova, não.
Deus ele vai te quebrar com o desejo dele. Se você quer ser um vaso maior do que você é hoje, deseje Deus muito mais do que você estava desejando. Aí Deus vai te quebrar. Aí Deus vai te amassar. Amassar o quê? Vai colocar mais água em você, mais água, mais da palavra. Porque você tem fome, você quer mais. Ele vai colocar mais água, vai moldar você, um vaso maior. Ele vai me pôr à prova. Vai, irmão, para que você cresça, para que você seja um vaso maior. Mas quanto maior eu sou, mais do fogo vai caber em mim. Até a hora que eu vou poder ser usado. Então esse processo de Deus trabalhar o vaso é sempre um processo para o resto das nossas vidas. Nenhum de nós vai chegar no ponto e falar, eu cheguei no vaso perfeito. Não, irmão. Por isso que nós somos vaso de barro. Porque o vaso de barro, ele pode ser reutilizado. E Deus vai fazendo isso em você, quebrando. Né? Ele vai sendo moldado a cada dia. E feito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje você pode dizer, Senhor, amassa. Senhor, molda. Senhor, forja. Senhor, usa. O Senhor quebra. Para que cada uma dessas fases você cresça. Porque esse é o desejo do coração de Deus para você. E de novo, não tenha medo da mão do oleiro. Não fuja da mão do oleiro. Não questione o oleiro. Deixa Deus fazer. Quanto mais você questionar, quanto mais você endurecer, mais difícil vai ser, porque ele não vai desistir. Amém? Feche os olhos, abaixa a tua cabeça aí por um instante. Fale para Deus. Eu não sei qual fase você está vivendo hoje. Eu não sei o que Deus está fazendo com você. Mas eu sei que hoje, Deus está moldando, está amassando, está forjando, está usando. E Deus está quebrantando. Porque esse é o coração de Deus. É o desejo do coração dele. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha completar a obra que começou em cada um de nós. Senhor, eu não sei qual fase cada um de nós estamos. Senhor, eu sei... Talvez eu saiba o que eu estou vivendo. Mas, Senhor, cada um de nós aqui temos o desejo de sermos vasos úteis na tua casa. Utensílios que o Espírito pode tomar a qualquer momento e nos usar. Senhor, então forja em nós, trabalha e molda em nós, conforme o teu querer e o teu realizar. Encontra o nosso coração pronto para isso. Que a tua palavra venha como água todos os dias, para transformar, para trabalhar nosso coração. Senhor Deus, que o teu fogo nos encontre prontos a tomarmos a forma de Cristo. Usa-nos, Senhor Deus, a cada dia mais, para essa verdade poderosa do Senhor em nós. Encontra-nos, Senhor Deus, Pai, a cada dia em Ti. Acha-nos, Senhor, nessa porção. Eu te peço, toca cada um de nós aqui nessa noite. Desses que estão aqui, dos que estão assistindo pela internet. Pai, verdadeiramente, acha-nos como vaso. Transforma-nos como vasos. Que a Tua palavra molde-nos, Senhor. E que o Senhor encontre o nosso coração diante de Ti. Senhor, eu te peço que a mão do oleiro jamais se afaste de nós. Que a mão do oleiro sempre encontre a nossa vida pronta a sermos vasos úteis na Tua mão. Senhor Deus, nos transforma a cada medida que precisarmos. Faz-nos crescer a cada medida. Ajuda-nos, Senhor, a vencer. E ajuda-nos, Senhor, a sermos cada dia mais formados ao molde de Cristo. Muito obrigado, Senhor. E nos ajude, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor aí. Diga obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por essa palavra.